Os destaques do Panorama CBN de hoje. Eu conto para você que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que mira cobrar impostos de sites de apostas e varejistas chinesas para arrecadar dinheiro e aliviar as contas do governo federal. Tem também informações sobre o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Tribunal de Contas da União identificou que militares gastaram mais de R$700 mil da verba destinada para a Covid-19 para compras de salgadinhos e picanha. No esporte, o jogador de vôlei Wallace foi punido pelo Conselho de Ética do Comitê Olímpico Brasileiro e vai ficar 1 ano suspenso da seleção brasileira. Isso aconteceu após o atleta incitar violência contra o presidente Lula. E hoje é uma data especial para a tecnologia. Há 50 anos, o primeiro celular foi lançado no mundo e você vai saber mais detalhes desta história com um convidado especial. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta segunda-feira, dia 3 de abril de 2023. Finalmente acabou o mês de março e abril já chegando nesse primeiro dia útil do mês. Então, eu já adianto para você que temos muitas notícias hoje de várias áreas. E para não perder tempo, vamos nessa, porque eu preciso contar tudo para você. Hoje eu começo esse episódio contando para você sobre o presidente Lula. Depois dele ter ficado um tempinho sem fazer encontros públicos por causa de uma pneumonia, Lula fez uma reunião com vários ministros para preparar o plano de ações que o governo federal pretende apresentar na segunda-feira que vem. E durante esse encontro, Lula mandou o seguinte recado, de que não acredita na avaliação de especialistas do mercado financeiro que apontam um crescimento abaixo de 1% para a economia brasileira em 2023. Lula não quis citar números, mas disse que acredita em um crescimento superior ao previsto pelo mercado, e tudo isso dependendo do sucesso dos programas que estão sendo elaborados pelo governo e que vão ser apresentados na próxima segunda-feira. Eu acho que a gente vai crescer mais do que os pessimistas estão prevendo. Vai acontecer mais coisa no Brasil do que as pessoas estão esperando que vai acontecer. E vai depender muito da disposição do governo. Vai depender muito da disposição e do discurso do pessoal da área econômica, vai depender muito da disposição e do discurso do setor da área produtiva. Além de Lula estar otimista com os programas sociais e os investimentos que o governo deve anunciar em breve, ele também está bem positivo em relação às contas do governo. Na semana passada, você acompanhou aqui nas 2 edições do Panorama CBN toda aquela novela do arcabouço fiscal, que é uma série de regras que o governo vai tomar para equilibrar as contas. Se por acaso você está perdido, eu recomendo que você ouça o episódio da edição da noite do Panorama CBN de quinta-feira passada, porque lá tá bem explicadinho. Mas, bem resumidamente, a equipe econômica do governo Lula aposta na arrecadação para dar um up nas contas públicas, para sair do vermelho e ficar no azul. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje em entrevista à Globo News que o governo estima arrecadar até 15 bilhões de reais com a tributação de sites de apostas online e outros 8 bilhões com impostos sobre sites de vendas online. E com esse dinheiro extra aí dos impostos que não são cobrados destas empresas, o ministro Haddad disse que vai ajudar a aumentar a receita do governo em até 150 bilhões de reais, para assim depois colocar em prática as regras do novo arcabouço fiscal que pretende diminuir as dívidas do Estado brasileiro, entre outras medidas. Por isso que o governo já prepara aí uma série de anúncios para tentar arrecadar dinheiro de onde não é cobrado. Para aumentar aí o orçamento do governo federal, Haddad promete taxar os e-commerces que não estão sendo tributados hoje, porque essas empresas usam brechas para fazer o que o ministro chamou de contrabando, medida que pode trazer até 8 bilhões de reais a mais
para o caixa do governo federal. As compras eletrônicas, o comércio eletrônico... Sim, as varejistas. Não, que tem a ver com contrabando. Uma empresa tem um comércio eletrônico, paga seus tributos. Agora, uma empresa tem um comércio eletrônico, escamoteia aquele comércio eletrônico, faz passar por uma remessa pessoa a pessoa, para não pagar impostos. Tá cheio disso. E as empresas estrangeiras e brasileiras que estão sofrendo a concorrência desleal de 1 ou 2 players mundiais aí, estão pedindo providências para a Receita. Daqui a pouco vão entrar com uma ação contra a Receita Federal para tomar providências. Essa indireta aí de Haddad foi para as lojas chinesas que vendem de tudo, principalmente roupas, que eu tenho certeza que você já viu em algum momento nas redes sociais, porque faz o maior sucesso. E além aí de cobrar impostos destas lojas, Haddad também defendeu a taxação de apostas eletrônicas, aquelas apostas online, que pode arrecadar entre 12 e 15 bilhões de reais. A questão dos jogos, dos jogos de aposta, os bets e tal, né? Pô, não é justo você não tributar uma atividade que muitas pessoas nem concordam que exista no Brasil, mas é uma realidade. Bom, se é uma realidade do mundo virtual, nada mais justo do que a Receita tributar, né? Mudando de governo, vou falar sobre o governo de Jair Bolsonaro. Hoje teve uma informação que veio da nossa repórter Larissa Lopes, de Brasília, de que uma auditoria do Tribunal de Contas da União apontou que as Forças Armadas gastaram dinheiro que deveria ser usado em ações de combate à Covid-19 com salgadinhos, filé mignon e picanha. Sim, segundo esse relatório que a nossa reportagem teve acesso, na lista estão aqueles salgados que são típicos de coquetel, sabe? Além disso, também foram comprados sorvetes e refrigerantes. No total, foram gastos quase R$256 mil. E para o Tribunal de Contas da União, diante aí do baixo valor nutritivo desses alimentos, né, como por exemplo o sorvete, que infelizmente não é saudável, e também a finalidade habitual desses alimentos, porque você geralmente come sorvete quando tá muito calor, né? Não para fazer uma atividade física. E segundo o Tribunal de Contas da União, que achou bem estranho isso aí, muito provavelmente esses alimentos não foram utilizados para o reforço alimentar da tropa que foi empregada na Operação Covid-19. Em outro trecho aí desse relatório do tribunal, a auditoria aponta que apenas 2 organizações militares compraram 12 mil quilos de carnes bovinas de cortes nobres, como filé mignon e picanha, pelo valor de R$447 mil. Essa quantia representa 21% do total das despesas para todas as unidades do Exército com carne bovina em geral. No total, as unidades do Exército gastaram R$2 milhões em carnes, distribuído em 65 itens de compra adquiridos por 45 organizações militares. Sobre a alimentação do Exército, o Tribunal de Contas da União constatou ainda que cerca de 50% das despesas beneficiaram organizações que não possuem tropa e que, por essa condição, não são habitualmente empregadas em ações de campo. Ou seja, são aqueles funcionários do Exército que não vão para o campo de batalha e sim ficam na parte administrativa, no escritório. Essa auditoria ela foi pedida pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara e a conclusão se baseou na análise das despesas das Forças Armadas na casa dos R$15 milhões. Os recursos foram enviados nos anos de 2020 e 2021 pelo Ministério da Saúde para ações como atendimento a indígenas, apoio ao Plano Nacional de Imunização contra a Covid e ressarcimento do apoio logístico que foi usado durante a crise do oxigênio na região norte do país. Sobre este relatório, o Ministério da Defesa e o Exército foram procurados pela nossa reportagem, mas até o fechamento aqui deste episódio não se pronunciaram. Falando em governo Bolsonaro, hoje o comentarista aqui da CBN, colunista do jornal O Globo, Lauro Jardim,
informou que a Polícia Federal está apurando uma viagem do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, à Bahia. Isso aconteceu às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais de 2022 e o pretexto era reforçar o contingente da Polícia Federal no estado contra supostos crimes eleitorais, como compra de votos. Só que na ocasião, Anderson Torres pediu pessoalmente à Superintendência da PF da Bahia que atuasse em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal para fazer uma fiscalização que é comum em rodovias. Isso é de praxe, mas, segundo investigadores da Polícia Federal, o problema é que os agentes foram orientados a interromper o fluxo de eleitores lá na região com o objetivo de prejudicar a eleição do então candidato à presidência, Lula. A Bahia é um dos estados onde o presidente Lula teve a maior votação. E a presença de Anderson Torres na Bahia chocou os investigadores e é classificada como pressão do governo Bolsonaro à Superintendência Regional para favorecer o então presidente da República. Tudo isso com o uso da máquina pública. Inclusive, parte desse plano aí chegou a acontecer no segundo turno. Naquele dia, para você relembrar aqui comigo, a Polícia Rodoviária Federal realizou várias operações e parou veículos que transportavam eleitores em todo o país. E a maior parte das operações que haviam sido proibidas no dia anterior pelo presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, aconteceu justamente em estados do Nordeste. Agora, essa investigação aí contra o ex-ministro Anderson Torres deve piorar ainda mais a situação dele perante a justiça, além de dificultar a soltura do ex-ministro. Lembro você que ele está preso há quase 3 meses naquele processo que apura os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. Em nosso ensolarado Brasil, a energia solar já é a segunda maior fonte da matriz elétrica do país, superando a eólica recentemente e ficando atrás apenas das hidrelétricas. Os dados são da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. E diante disso, o uso de placas solares em residências e empresas vem crescendo ao longo dos anos no país. E em termos de capacidade de geração, somando aí as usinas de grande porte e os sistemas de geração própria de energia solar, já temos quase a mesma potência instalada da usina hidrelétrica de Itaipu, que é a maior do Brasil e segunda maior do planeta. E o Banco BV, que é um dos maiores bancos privados do Brasil, é líder em financiamento de placas solares. O banco oferece linhas de crédito para instalação de painéis solares para a sua casa e negócios que estão sujeitos à análise. Conheça mais sobre este financiamento em bv.com.br ou siga o banco nas redes sociais no @BancoBV. Voltando ao noticiário, eu trago informações sobre o uso de máscaras. Muitas cidades flexibilizaram o uso em vários locais, mas em serviços de saúde, como aqui na capital paulista, por exemplo, o uso é obrigatório. E hoje a Anvisa tomou a seguinte decisão sobre esse assunto. Flexibilizou de vez o uso de máscaras nos serviços de saúde por causa da queda do número de Covid-19 e mortes causadas pela doença. Mas atenção, tem uma regrinha aí. A máscara continua recomendada para pacientes com sintomas respiratórios ou diagnóstico de coronavírus, acompanhantes e pessoas que tiveram contato próximo com os contaminados no período de transmissão do vírus, que é de 10 dias. Além disso, visitantes e profissionais que trabalham nos estabelecimentos também precisam usar máscara. Na economia, uma decisão tomada ontem à noite que pegou todo mundo de surpresa movimentou hoje o mercado financeiro mundial. Isso porque, no final da noite de ontem, a Arábia Saudita e outros países produtores de petróleo da OPEP+, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, anunciaram que vão cortar a produção de petróleo em cerca de 1 milhão de barris por dia. O Ministério da Energia saudita disse em comunicado que o corte voluntário foi uma medida de precaução após o preço do petróleo bruto cair para $70 o barril,
que foi o nível mais baixo em 15 meses. Tudo isso devido às preocupações com a demanda mundial. E é aquela lei da oferta e da procura que você aprendeu aí desde sempre. O objetivo dos países da OPEP é diminuir a oferta do produto enquanto a demanda se mantém. E isso, na teoria, tende a aumentar o preço do petróleo, inclusive aqui no Brasil, porque o preço praticado pela Petrobras é baseado nos preços internacionais. Essa redução começa em maio e deve ir até o fim do ano. E sauditas e russos devem cortar 500 mil barris diários da produção. Com esse anúncio, hoje pela manhã, para você ter uma ideia, o preço do petróleo chegou a operar em alta de quase 8%. E o valor do barril Brent, que é tipo a matéria-prima do combustível, subiu para $84. Mas ao longo aí do dia, fechou com uma alta de 6%, o que também é bem significativo. De modo geral, as ações das principais empresas de petróleo do mundo subiram bem nesta segunda-feira. Aqui no Brasil, esse efeito dominó foi sentido também. As ações da Petrobras também subiram, mas mesmo assim, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em queda de 0,37% aos 101.506 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia com uma alta de 0,04%, cotado a R$ 5,071. Já o euro fechou o dia também com uma alta de 0,61%, cotado a R$ 5,531. No esporte, eu tenho uma informação extra-campo. O jogador de vôlei Wallace foi punido hoje pelo Conselho de Ética do Comitê Olímpico Brasileiro, o COB. Com isso, ele vai ficar 1 ano suspenso da seleção brasileira por causa de um episódio em que ele sugeriu nas redes sociais que o presidente Lula levasse um, abre aspas, tiro na cara, fecha aspas. Provavelmente você deve se lembrar deste caso, e o Wallace foi condenado por promover e incitar a violência por meio da internet e das redes sociais. Além de estar proibido de defender o time de vôlei do Brasil, o jogador de 35 anos fica impedido de participar de atividades relacionadas ao Comitê Olímpico Brasileiro e organizações ligadas ao Sistema Olímpico Brasileiro. Antes disso, ele já estava afastado do clube que ele joga, que é o Cruzeiro, desde quando esse fato veio à tona. E agora, com essa punição do COB, ele não deve jogar mais neste ano, já que ele foi suspenso por 90 dias aí pelo Cruzeiro e não vai ter tempo mais de ser escalado para outras competições no Brasil. No noticiário internacional, vamos diretamente para o espaço, porque a NASA revelou hoje os nomes dos 4 astronautas que vão voar ao redor da Lua no ano que vem, na missão Artemis 2. E no total, são 3 homens e uma mulher, e entre eles, um homem negro. A astronauta Christina Koch vai ser a primeira mulher que vai para uma missão ao redor da Lua feita pela NASA. Já Victor Glover será o primeiro homem negro. Essa tripulação também vai ser a primeira a viajar à Lua desde a última missão Apollo, que aconteceu em 1972, há mais de meio século. Mas desta vez, esses astronautas não vão colocar o pé em solo lunar. E eles não vão nem orbitá-lo. E aí, como é que vai funcionar essa viagem, né? Os 4 astronautas vão decolar no foguete SLS da NASA, que é o mais poderoso do mundo, e vão viajar a bordo da cápsula Orion, que vai estar acoplada no topo do foguete. E aí, essa cápsula vai se desprender uma vez no espaço e vai levar estes astronautas para a Lua, mas não vai ter um pouso. Essa viagem aí tem o objetivo de ajudar no desenvolvimento da ciência astronômica, que vai permitir a exploração humana de Marte, mas isso aí bem lá para o futuro. A NASA informou que as missões lunares oferecem uma oportunidade perfeita para a testagem de ferramentas, equipamentos e tecnologias que podem ser úteis numa viagem tripulada ao planeta vermelho. Mas isso é algo que deve ocorrer somente mesmo no final da próxima década, isso na melhor das expectativas.
Quem viveu essa época sabe, já reconhece esse barulhinho, porque hoje é uma data especial para a tecnologia. No dia 3 de abril de 1973, a primeira chamada móvel do mundo era feita. E nessa mesma data, há 50 anos, o ex-engenheiro da Motorola, Martin Cooper, também estava apresentando o primeiro celular do planeta, o Dynatac 8000X, responsável por essa ligação telefônica. Esse celular aí é conhecido como o tijolão, provavelmente você já deve ter visto uma foto. E para falar sobre essa data especialíssima, eu convidei o nosso comentarista de tecnologia aqui da CBN, o Tássius Veloso, que conversou com o Martin Cooper, que hoje tem 94 anos e participou aí desta entrevista para o site Tech Tudo. E aí, Tássius, tudo bem? Muito obrigada por aceitar o convite depois de tanto tempo, né? Mas bora lá, ainda bem que você topou o convite. E aí, Ju, tudo bem contigo? Olá para você e olá, Panolovers! Tássius, antes de contar os principais pontos aí dessa entrevista, conta para o nosso Panolover como é que surgiu aí o primeiro celular. A ideia do celular surge num contexto de Estados Unidos em que começava a se popularizar um sistema que não era exatamente de grande comodidade. Era um equipamento chamado rádio bidirecional que ficava dentro do carro. Você puxava ali o aparelhinho com fio e aí conseguia conversar com outras pessoas, outros carros na realidade. E nisso, uma empresa que naquele tempo era pequenininha, chamada Motorola, acho que vocês sabem de que eu estou falando, eles vieram com a ideia de um outro equipamento que serviria para fazer ligações e que teria esse formato que até hoje é para a gente a ideia de celular e de smartphone, né, que é o mais moderno, que é o equipamento que você carrega consigo, pode colocar hoje em dia no bolso e para falar com alguém você puxa ele na sua mão perto do rosto e conversa com quem você quiser. Então a demonstração disso foi feita lá em 1973, eles provaram que era possível, que era interessante, foi uma demonstração inclusive em Nova York, todo mundo na cidade olhando para entender o que estava acontecendo, e aí tem várias curiosidades, como por exemplo o aparelho em si. Eles utilizaram um protótipo de um tijolão, né, celular super pesado com uma antena gigante. Ele pesava mais de 1 quilo, para você ter uma ideia. E, além disso, em conversação, dava para falar uns 30, 40 minutos no máximo. Então, esse foi o início do que hoje a gente tem como celular. Só no Brasil existem mais de 250 milhões de linhas ativas, esse número é da Anatel. Então, dá para dizer que, efetivamente, fizeram uma revolução, que foi um marco na história da comunicação da humanidade, né? Dá para arriscar e falar isso. E você, Tássius, entrevistou o ex-engenheiro da Motorola, Martin Cooper, para marcar essa data tão especial, né? Conta aí quais os principais pontos dessa conversa. Eu entrevistei o Martin Cooper, ele tem 94 anos, segue super ativo, leva uma vida assim, faz natação, faz vários exercícios físicos, muito lúcido e acompanha o noticiário. A pessoa que realmente gosta de tecnologia e gosta de inovação. Conversei com o Martin Cooper, ele deu alguns dos detalhes que eu já contei aqui e me chamou a atenção quando eu perguntei para ele qual é o principal entrave do celular e das telecomunicações hoje. Ele disse que ainda não é acessível para todo mundo. Então, um olhar muito humanista, no sentido de que mais pessoas poderiam ter o aparelho e também o serviço, né, de telefonia para estudar, para falar com os amigos, para fazer pesquisas. Que ele disse assim, a gente tem o conhecimento na palma da mão, mas nem todo mundo consegue tem essa ferramenta à disposição. Então, é um problema que a gente precisa resolver. Perguntei para ele sobre metaverso, que é um assunto que está aí na pauta do dia, né? Ele deu risada, disse que o Mark Zuckerberg, o responsável pela empresa Meta, está aprendendo da pior maneira possível, que hoje em dia essa ideia de metaverso não traz muita utilidade. E para ele, tecnologia serve para isso, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, se o metaverso não tem nada assim que efetivamente traga impacto para os seres humanos, aqui que adianta ficar investindo muito nisso? Foi mais ou menos nessa linha que ele falou também sobre os celulares dobráveis. Ele disse assim, é maneiro, é bacana, eu entendo a engenharia por trás, realmente é algo assim desafiador de ser feito, mas para mim eu uso um celular
tradicional. Inclusive, perguntei para ele usa um iPhone 14 Pro, é Pro ou Pro Max, um dos dois, mas é da Apple que ele utiliza hoje em dia. E perguntei também sobre 5G. Afinal de contas, aqui no Brasil a gente está passando por esse momento em que o 5G vem se popularizando, né? A cobertura do sinal vem aumentando de pouquinho em pouquinho. E o Martin Cooper, o pai do celular, disse que o 5G é interessante, que a velocidade é muito maior, mas que antes de instalar 5G nas cidades, ainda tem muito 4G que precisa ser habilitado, que precisa ser, digamos assim, prestado com qualidade, e isso não está acontecendo. Então, antes de se preocupar com essa internet das coisas, de carro voador, etc e tal, a gente deveria se preocupar com a internet das pessoas, e isso me deixou pensando bastante. Super obrigado, Tássios. Espero que você volte mais vezes. Eu que agradeço. Pode me chamar mais vezes, sempre à disposição. E lembro que a entrevista com o Martin Cooper, o pai do celular, tá lá no techtudo.com.br, então fica aqui o convite. Até uma próxima. Beijão. Câmbio desligo. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação. E é claro que eu vou embora com a única música possível, né? É com essa sofrência tijolão da dupla Jorge e Mateus que eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e a montagem e a sonorização são do Daniel Mesquita, o Dom. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, no Insta é só procurar por @JulianaDeprado e tem também o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem edição da Manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Natália Furtado, que agora está por aqui nessa licença maternidade da Bianca Santos, que volta em breve. Então não perca o episódio de amanhã, combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.